participação da mulher na sociedade e no Ministério Público é um dos temas da série do programa Conexão AMMP neste mês internacional das mulheres. Como em todas as áreas, a trajetória das promotoras e procuradoras do Ministério Público tem grandes obstáculos. Quais são esses desafios? Este é o principal tema, então, do Conexão AMMP, um programa da Associação Mineira do Ministério Público. E para falar sobre o assunto, vou começar com a promotora Ana Catarina Machado Normanton. Ela ingressou no Ministério Público em março de 2022 e atua na Promotoria de Direitos Coletivos de Manhuaçu e também em Mutum, ambas comarcas no leste mineiro. Doutora Ana, obrigado, parabéns aí pelo ingresso aí na carreira e obrigado por ter atendido o nosso convite. Olá, Orion, tudo bem? Eu que gostaria de agradecer o convite e também gostaria de elogiar o compromisso da MMP, notadamente nas pessoas de duas mulheres, a doutora Larissa e também a doutora Luz Maria. Gostaria de elogiar esse compromisso da associação de promover discussões tão relevantes e também fomentar a participação feminina no Ministério Público. Doutora Ana, a trajetória das mulheres é uma corrida de obstáculos, né? Quais são as dificuldades de ingresso, desde os estudos até o concurso? Orion, nesse quesito, acho que, primeiramente, é importante lembrarmos que o estudo, o tempo para estudar na nossa sociedade, muitas vezes é um privilégio, ainda mais o tempo suficiente de estudo que é preciso ter e desempenhar para ter uma aprovação em carreiras jurídicas concorridíssimas, como é o caso do Ministério Público. E justamente aí entram algumas dificuldades relacionadas ao gênero, ou seja, estudar, via de regra, é muito mais difícil para as mulheres, porque os papéis de gênero, ou seja, a nossa sociedade, ela impõe alguns obstáculos às mulheres que não são impostos aos homens. Por exemplo, questões de vida e rotina que impactam nos estudos. Por exemplo, os homens, muitas vezes, na preparação para os concursos, eles podem só estudar, o que já é bastante, né? Ou trabalhar e estudar, mas eles não têm, muitas vezes, obrigação de fazer rotinas domésticas, que gastam muito do nosso tempo, como, por exemplo, lavar, passar, cozinhar. Nós sabemos que isso se acentua se essa concursanda ela já é mãe, se ela já é casada, mas mesmo para as concursandas que são solteiras, muitas vezes o papel da mulher de ajudar a sua mãe ou ajudar as outras mulheres da sua casa, seja na limpeza, na organização, ou enfim, demandas domésticas em geral, isso gasta muito mais tempo do que para os homens. Além disso, sabemos que muitas também trabalham e todas essas são as dificuldades do ingresso. E essas dificuldades se repetem durante a carreira também, né? Porque os cuidados com a família, com os filhos, às vezes com parentes idosos e doentes, enfim, são situações que, para a mulher, cria uma dupla, tripla jornada às vezes, né? Exatamente, Orion. As mulheres que conseguem romper com essas barreiras, com esses obstáculos e passar, ou seja, tomar posse e virar uma promotora de justiça, essas dificuldades, elas continuam. De outra forma, é claro, não é mais preciso estudar, ou pelo menos estudar tantas horas, mas a carga horária de trabalho é bastante intensa no Ministério Público e em todas as outras instituições. Nós precisamos nos dedicar e, além disso, não raras as vezes, nós temos essa dupla, tripla jornada, ou seja, chegar em casa, cuidar da casa, papéis, ou seja, tarefas que muitas vezes a nossa sociedade não impõe aos homens. Nós sabemos que, felizmente, isso tem mudado, mas ainda há um longo percurso pela frente. Inclusive, até gostaria de mencionar um dado que, apesar de maneira geral, os bancos dos cursos universitários terem a mesma proporção numérica, mais ou menos a mesma, entre homens e mulheres, quando nós analisamos essas estatísticas em cargos públicos ou mesmo na academia, nós vemos que o número de homens em instituições públicas, ou seja, que são aprovados em concursos ou que estão
na academia, no mestrado, no doutorado, o número de homens aumenta muito. E o que isso nos demonstra? Que as mulheres, apesar de cursarem a faculdade, e também isso vale para a faculdade de Direito, geralmente, depois da faculdade, nesse período que se forma uma família, por exemplo, elas deixam de entrar continuar uma carreira acadêmica ou estudar para concursos, entrar em instituições públicas, e os homens, eles ingressam muito mais. Então, isso é um reflexo do que nós acabamos de conversar. Uhum. Isso. Quer dizer, ou seja, o desafio da ampliação da participação feminina na sociedade, assim como também no Ministério Público, vai além das medidas que possam incentivar a mulher a essa participação. Tem questões culturais também que precisam ser trabalhadas até dentro de casa, né? Exatamente, Orion. E é muito importante lembrar, justamente nesse sentido, e falando um pouco mais agora especificamente das instituições, que as mulheres são 51% da população brasileira, mas a representatividade feminina em locais de poder e também de tomada de decisão não acompanham esse índice. Justamente isso prejudica não só as mulheres, mas também na formação da vontade estatal. No âmbito do Ministério Público, por exemplo, inexistem registros históricos sobre o caminho trilhado pelas membras da instituição, e isso de maneira até mesmo nacional, e isso se reflete também na valorização feminina. E aqui eu quero até mencionar e ressaltar que a primeira promotora de justiça mulher do Brasil e também da América Latina foi aqui do Ministério Público de Minas Gerais, a Iracema Tavares Dias Nardi, que tomou posse aqui no MPMG em 1935. E justamente uma pioneira, né? nós vemos uma pioneira, não só no Brasil, mas também na América Latina. E disso nós vemos. Depois dela, é importante questionar quantas mulheres nós tivemos. O número de mulheres na instituição está crescendo? Se sim ou se não, e por que não? Justamente ressaltar e tomar medidas para que essas dificuldades para ocupar cargos de liderança institucional no MP, essas dificuldades sejam atenuadas até que elas cessem por completo. Entendi. Doutora Ana, a senhora está completando, então, 2 anos de carreira, né? Foi vitaliciada recentemente, né? Como foi essa adaptação? Porque a profissão ela é itinerante, né? Longe da família, é preciso estar sempre se adaptando ao local onde vai morar. Enfim, a senhora hoje está no leste do estado, daqui a pouco pode ir para o norte, enfim. Como é que é essa vida, esse desafio na carreira? Orion, é bastante desafiador, principalmente no nosso início de carreira, mas nós sabemos que, independentemente da época da nossa carreira, nós temos dificuldades a enfrentar. Eu ressalto aqui, por exemplo, a maior dificuldade das mulheres de ir para regiões mais distantes, mais no interior do país, seja em razão, não só pelo fato de, muitas vezes, a família não poder acompanhar, ou companheiro, marido, mas também uma questão de segurança. Nós, mulheres, nos sentimos muito mais inseguras em lugares mais distantes, desconhecidos, até mesmo pela violência de gênero. Nós sabemos que o cargo que nós ocupamos nos dá uma certa segurança, mas ainda assim, nós temos algumas inseguranças, por exemplo, dirigir em estrada sozinha à noite, são questões e temores que as mulheres têm muito mais do que os homens. Questão de qualquer tipo de violência, e também uma questão... Oi, diga. Não, tudo bem. Só para complementar, e sem falar que é uma profissão de risco, né? Porque a senhora, de certa maneira, enfrenta crime organizado, poderes políticos, poderes econômicos. Como é que a senhora lida com isso? Então, nós sabendo justamente dessas dificuldades, nós já tentamos, acredito que, nos preparar mais para esse tipo de desafios. Mas não raro, também até mesmo por causa da idade, nós, colegas mais novas, nós enfrentamos, sim, alguns preconceitos no dia a dia, ou até sentimos uma diferença de tratamento no próprio ambiente do Poder Judiciário,
mas eu penso que a melhor forma de lidar com isso é tendo consciência de onde vêm essas questões e, claro, sempre com muita educação, fazer sempre o melhor do nosso trabalho, apesar dessas situações. E é lógico que à medida que tenha mais presença, mais participação, vai ter que ser aceita, reconhecida essa realidade e não tem mais retorno, é irreversível, né? Agora, a senhora passou no concurso, teve um período de preparação, mas depois vai servir numa comarca mais distante. Como é que a senhora se realimenta na sua atuação, só se orienta? Veja, realmente essa é uma das partes mais desafiadoras, mas também há muito trabalho. E isso faz com que o tempo sempre passe muito rápido e é parte da nossa carreira rodar muito as cidades, essa transitoriedade, até mesmo para que a gente possa ter uma consciência das peculiaridades da região de cada lugar, cada região de Minas. E isso nos ensina muito, Orion. Acredito que é uma situação que todas e todos nós, ingressantes, é importante, inclusive, que nós passemos, porque é uma forma de aprendizado e de conhecimento. Ainda que essas vivências não sejam um conhecimento formal, por assim dizer, elas nos trazem muita experiência, muito conhecimento prático e aprendizado. É muito importante que o promotor, a promotora, conheça a sociedade que ele está atuando. Porque a realidade, como a senhora disse, é muito dinâmica, né? E sempre traz aí influências numa decisão, numa atuação. Agora, com certeza também o direito é dinâmico. E a senhora, como exige a profissão, está sempre buscando essa formação continuada, essa preparação intensa, né? Exatamente. Quanto a essa formação, eu sempre que possível estou presente nos cursos, nos seminários de formação, tanto institucionais do Ministério Público, quanto da associação. E, a par disso, eu também faço doutorado, faço na Universidade de São Paulo, mas, felizmente, estou conseguindo realizá-lo virtualmente, com aulas online, e a orientação também é online. Isso me ajuda bastante. Além disso, eu adoro lecionar, é uma paixão que tenho. Antes de ingressar no Ministério Público, atualmente estou licenciada da universidade que dou aula, mas é uma carreira que eu também gosto muito e, adicionalmente, as minhas funções no MP. O magistério e o Ministério Público, né, dialogam muito bem, né, nessa questão do direito aí, e é importante também um realimentando o outro, né? Agora, na expectativa da senhora, quais são os principais desafios na carreira, as expectativas que a senhora tem? Acredito que, quanto às nossas expectativas, e vou falar um pouco mais no coletivo, é ampliar justamente a participação de nós mulheres na carreira e também nos espaços de poder, nos cargos de tomada de decisão, e também que nós possamos conhecer mais o caminho trilhado pelas mulheres, a maior participação feminina no espaço público, em especial, como mencionei, os locais de poder, e também na nossa atuação quanto à atividade fim, Orion, na criação de outras formas de combate à opressão das mulheres, na atuação corriqueira e diária do Ministério Público, e também, enfim, mais mulheres na carreira é uma pauta muito importante, a maior paridade, e aqui gostaria de ressaltar uma questão muito interessante, que o aumento do número de mulheres ocupantes de espaços de poder e também na chefia de tribunais superiores e cúpulas, tanto dos tribunais quanto do Ministério Público, ela é boa e positiva, saudável não só para as mulheres, mas para a sociedade como um todo. Justamente porque essa participação feminina, ela é uma coisa boa não só para as mulheres que estão ocupando esses cargos, e aqui, claro, que a equidade de gênero é sim um valor em si, que deve ser perseguido, mas, para além disso, a maior participação das mulheres, a pluralidade, enriquece a própria atuação da instituição. É muito importante sempre lembrar disso, que é tanto positivo para as mulheres quanto para as instituições. Muito bem, eu ia fazer uma pergunta à senhora sobre
mensagem para esse mês internacional da mulher, mas eu acho que o senhor já deu muito bem esse recado. Mas então, quer dizer, a participação da mulher na avaliação da senhora, ela ajuda, ela oxigena melhor a atuação dessas instituições, das decisões a serem tomadas. É isso? Exatamente, porque quanto mais mulheres membras do MP e participantes nas instituições públicas em geral, mas aqui vou me atentar mais ao Ministério Público, mais as ações do Ministério Público vão carregar essa perspectiva de gênero, que faz toda a diferença na qualidade do trabalho, torna a visão do membro, da membra, muito mais plural no desempenho das funções do Ministério Público. E também isso melhora a qualidade do serviço prestado para a população em geral. Ou seja, a maior presença feminina nas instituições enriquece não só as próprias instituições como um todo, como também melhora a qualidade do serviço prestado à sociedade pela própria instituição. Entendi. Doutora Ana, sobre a natureza, né, o perfil da carreira, como é que se dá como é que se dão as promoções, a ascensão na carreira, né? Quer dizer, as mudanças de comarca e as dificuldades pessoais e familiares que elas trazem, isso dificulta essa progressão, esse acesso da mulher em outras situações, um avanço da carreira? Sim, justamente porque nós mulheres temos algumas dificuldades, como eu mencionei, né? No começo da carreira, nós podemos, não só no começo da carreira, mas em geral, todo promotor, toda promotora se move de região, seja sendo substituto ou titular. E, independentemente de qual tipo de movimentação, por assim dizer, só se progride na carreira se você titulariza. A partir da titularização, nós temos progressões na carreira, todos ocupando o posto de titular. E o que ocorre? Você consegue titularizar mais rápido a partir do momento que você vai para regiões mais distantes. E as mulheres, elas têm justamente essa dificuldade, uma dificuldade maior, pelo que eu mencionei, e também, por exemplo, se nós vemos que muitas noivas, esposas acompanham mais os maridos em locais do interior, locais mais distantes, nós sabemos também que essa situação ela não ocorre no caso das mulheres promotoras, ou seja, é muito mais difícil que o noivo, que o marido acompanhe em regiões mais distantes. É isso que nós vemos na prática. Além disso, nós sabemos de toda a dificuldade das colegas que, por exemplo, querem engravidar e, enfim, terem essa gestação e também cuidar de uma criança nos primeiros anos de vida, tão longe da família, do seu companheiro, do seu marido. Todas essas dificuldades fazem com que as mulheres ponderem muito mais se, por exemplo, vão titularizar logo para progredir mais rápido na carreira, mas aceitando esse ônus de ficar tão mais distante dos seus entes queridos e também da sua rede de apoio. E aí, como a senhora falou, na questão de uma gestação, é preciso ter um centro que tenha uma assistência médica mais adequada e, às vezes, traz uma certa insegurança quando ela não existe, né? E também o fato de, quando já os filhos estão na idade escolar, ter que mudar de uma cidade para outra, adaptar a escola, trocar os amiguinhos, os coleguinhas, isso tudo é uma preocupação maior da mulher. Com certeza. Apesar da nossa cultura estar mudando, felizmente, mudando para melhor, é muito importante que esse debate seja trazido, que nós tomemos consciência das coisas como elas são. Nós, mulheres, sempre a nós, até mesmo pela forma como nós fomos educadas, e cultural, é uma preocupação cultural muito maior das mulheres, a questão de cuidar dos filhos, aonde eles vão estudar. Então, nós sempre... E também o cuidado com a família. Mesmo as colegas que são solteiras, que não formaram ainda a sua família, mas o cuidado com os pais, o cuidado com a família de maneira geral, nós sabemos que recai muito mais sobre nós. E isso faz com que nós ponderemos muito em titularizar numa região mais distante, por exemplo.
Tá. Doutora Ana, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a carreira também, sobre a instituição Ministério Público, o aperfeiçoamento que é constante também nela. A gente está vendo aí a influência da tecnologia, né? Como é que a senhora está acompanhando esse momento aí? Isso assusta, isso vai ajudar, vai atrapalhar? Como é que a senhora avalia esse momento? Orion, primeiramente, a tecnologia ela é uma ferramenta. Assim como a grande maioria das ferramentas, elas podem ser usadas tanto para boas coisas, de forma positiva ou de forma negativa. Tudo depende muito da finalidade que nós vamos utilizá-la e também como nós vamos fazê-lo. E nós sabemos que se por um lado, por exemplo, tratando um pouco da mulher, as mulheres ficam muito mais expostas com as tecnologias e também a violência moral, violência psicológica, ou também exposição de qualquer tipo. Nós sabemos que a tecnologia, os meios digitais, eles são muito importantes para a transmissão do conhecimento. Então, eu acredito que nós podemos utilizá-lo, o Ministério Público pode utilizar da tecnologia em seu favor, inclusive para aperfeiçoamento da atividade fim. E da parte negativa, né, só falou das tecnologias, e temos aí a questão das fake news, né, que tem sido um grave problema aí da comunicação, até mesmo nos relacionamentos. Esse ano é um ano eleitoral. A senhora vai ter que participar também desse processo. As disputas políticas estão muito acirradas. Como é que a senhora vai lidar com isso? Uhum. Orion, muito provável, não sei ainda meu destino no segundo semestre, mas atualmente eu estou promotora eleitoral em Mutum e realmente é um grande desafio. Nós estamos em ano de eleições municipais, sabemos que ainda temos uma considerável polarização no nosso país e nós devemos atentar justamente às leis eleitorais, à Constituição e o papel do promotor, da promotora de justiça é justamente garantir as regras do jogo. E, se atentando aqui no nosso tema, à violência contra a mulher no âmbito eleitoral, que nós temos disposições, até no próprio Código Eleitoral, barrando, e se houve essas alterações legislativas, é justamente porque nós sabemos que as mulheres, elas, nesse âmbito político, que às vezes é tão mais agressivo, e não está imune ao machismo, ou seja, as mulheres muitas vezes são mais atacadas e até por questões muito mais pessoais, quando não desqualificadas. E também gostaria de aproveitar a oportunidade para ressaltar a importância de que a sociedade eleja mais mulheres. Novamente, mais uma instituição que nós não ocupamos tanto quanto a porcentagem de existência das mulheres na sociedade é o parlamento e o poder executivo. Agora, se houver, então, uma indicação que a senhora vá participar, por exemplo, do processo eleitoral, existe antes uma preparação, enfim, há um encontro da instituição com cada promotor, para orientá-los diante das mudanças, tanto das regras da legislação, como também do modus operandi das campanhas eleitorais. Sim, Orion. A partir de agora, nós já estamos tendo alguns cursos de formação, algumas palestras e também, frequentemente, com toda a frequência que é necessária, o setor eleitoral do Ministério Público de Minas Gerais nos envia recomendações, resoluções, toda a atualização que nós precisamos ter e também nós podemos, sempre que necessário, contatar o setor eleitoral da instituição, que muito nos ajuda. Uhum. Nós estamos na reta final da nossa entrevista. Eu gostaria de saber da senhora o que a senhora mais gosta na carreira, na instituição, nessa função de promotora. Se a senhora tem alguma área de preferência que se dedica mais, que gosta mais, ou é do tipo fazer de tudo mesmo? Orion, tenho algumas preferências, eu gosto de direito público em geral, mas não há uma função na instituição que eu não goste. Inclusive, foi justamente por isso que eu escolhi estudar para o Ministério Público e tomei essa decisão desde a faculdade, porque eu sempre fui apaixonada pelo Ministério Público, pelas funções constitucionais do Ministério Público. Então, nós sabemos que às vezes é muito cansativo,
muitas vezes, muitos dias da nossa vida, nós só trabalhamos e trabalhamos muito, mas é sempre muito gratificante ver esse resultado. E, em geral, eu gosto muito do papel, da função constitucional dada ao Ministério Público, que é justamente a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e também dos interesses sociais e individuais indisponíveis. E aí entra também o direito das mulheres e a construção de uma sociedade mais igualitária e justa. E uma instituição que tem em permanente transformação, né? Desde a Constituição de 88, sendo sempre aperfeiçoada, né? Doutora Ana, agora então, para encerramento dessa boa entrevista que a senhora me deu aqui, eu gostaria que a senhora fizesse uma indicação de leitura para a nossa audiência. O que a senhora pode indicar, seja um livro, um filme, uma série, fique à vontade. Certo, Orion. Então, vou indicar aqui tanto um livro quanto uma série. O livro que eu gostaria de indicar é a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, da francesa Olympe de Gouges. É um livro um tanto quanto antigo, mas a Olympe de Gouges ela foi uma precursora em pensar os direitos da mulher. O contexto desse livro é que na Revolução Francesa se instituiu a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E ela justamente questiona o quanto os direitos civis, os direitos fundamentais que foram consagrados nas primeiras constituições, eles sempre foram pensados voltado para o ser humano enquanto homem. E ela traz um pouco dessa perspectiva do feminino, dos direitos da mulher. É claro, é um livro que já tem alguns séculos, ele é de 1781, mas é muito importante a sua leitura e até para pensar na Olympe de Gouges, da reflexão sobre os direitos da mulher. Também gostaria de indicar uma série que eu vi recentemente e que fala um pouco do ambiente de trabalho e das dificuldades enfrentadas pelas mulheres. Ela se chama Uma Questão de Química. Trata a respeito, a protagonista, ela é uma química, e a série trata um pouco sobre a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos e também as dificuldades da mulher na carreira, dela ser vista enquanto uma profissional qualificada, e também trata um pouco dessa dupla, dessa tripla jornada e a dificuldade das mulheres no mercado de trabalho. E, além disso, tem reflexões gerais muito interessantes. Vale a pena, com certeza. Boas indicações, boas reflexões, com certeza. Bom, eu conversei aqui com a promotora Ana Catarina Machado Normanton e falamos aí sobre a trajetória e os desafios das mulheres na sociedade e também no Ministério Público de Minas Gerais e do país. Doutora Ana, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer falar com a senhora aqui. Orion, o prazer é todo meu. Novamente agradeço a MMP, agradeço sua participação e o convite. Estou sempre à disposição. Muito obrigada. Muito obrigado. E a você que nos acompanhou até aqui, pode ver e rever essa entrevista no canal da AMMP no YouTube e deixar lá seus comentários e sugestões que serão muito bem-vindos. Obrigado e até a próxima.